que a gente pode cocriar futuros e que isso pode ser de alguma forma até divertido se fizermos juntos. Então, nesse sentido, eu queria já introduzir a fala do Sérgio Xavier, que tem ideias ótimas sobre como promover, né, essas reconexões, essa regeneração de um sistema econômico que nos trouxe a essa beira de colapso, mas com o qual nós precisaríamos lidar para sair, porque não tem como jogar a toalha. Estamos aqui, nesse planetinha, todos, e precisamos achar uma solução. Então, eu apresento o Sérgio, que ele é jornalista, colega também, enviado especial para a COP30, e é legal falar de COP também, né? Coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, criador dos Labs de Economia Regenerativa, de Fernando de Noronha e do Rio São Francisco, e o Sérgio atua, né, no Centro Brasil do Clima e também é ex-secretário de Meio Ambiente de Pernambuco. Então foi uma jornada longa e um super articulador de políticas públicas, de inovações para uma governança mais sistêmica. Então eu queria que você contasse para a gente quais são essas ideias e como é que a gente faz elas acontecerem, né, Sérgio? Bem-vindo, obrigada. Muito obrigado, Daniela. Primeiro queria dizer da minha alegria, do meu entusiasmo de estar aqui com vocês, né? Eu venho acompanhando, Daniela, o trabalho que você vem realizando com o professor Antônio Saraiva, Patrícia Zimmermann, que está aqui presente também. E eu fico muito entusiasmado quando eu vejo esse conhecimento sendo organizado e dando nortes ali, né, orientações, porque esse é o grande desafio desse momento. A gente está vivendo um mundo ultra fragmentado e a gente se perde nessa confusão, né? E essa fragmentação está em todos os lugares, como eu vou tentar sintetizar aqui. Queria cumprimentar Vitor, cumprimentar Eric, e parabenizar, né, por esse encontro, por essa mesa aqui tão interessante. Aliás, tem também a Cristina e o Matheus, que estão online, queria cumprimentá-los também, e dizer que essa mesa ela é incrível, porque realmente traz olhares muito fundamentais para as soluções, porque as soluções vão ser construídas com múltiplos conhecimentos, com múltiplas forças, com múltiplos financiamentos e com conhecimentos que combinam o conhecimento científico, o conhecimento ancestral, que também tem o seu modo científico de comprovar, né? Não é exatamente como as comprovações da academia, mas tem também ali. E nós temos aqui também a dimensão da arte, que eu acho fundamental, porque a gente está diante de um desafio que precisa muito imaginar futuros, como o Eric falou, né? E é incrível também ter um engenheiro mecânico tratando de saúde. Isso é fantástico, porque é essa conexão que a gente precisa fazer. Eu estudei engenharia eletrônica, depois fiz jornalismo, e as pessoas dizem, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e tem tudo, porque a gente, na época, eu acho que hoje as universidades atualizaram essa visão sistêmica e tal, os departamentos estão se interligando mais, mas na época que eu fiz o engenheiro nem lia poesia, né? Era uma coisa meio louca, e fazer os dois cursos ajudou a ter essa visão mais complementar, né? Então, em resumo, eu queria falar um pouco sobre o cenário, e aí eu estou focando muito naqueles pontos de transformação. Como a gente não tem tempo, como os problemas são muito complexos, eu fico estudando quais são os pontos que a gente tem que atuar. Eu brinco até dizendo que nós precisamos fazer um do-in antropoecológico, acionando aqueles pontos que são fundamentais para reativar o organismo, né? O organismo não só da humanidade, mas o organismo da economia e, sobretudo, os organismos todos da biodiversidade que compõem a vida no planeta. Portanto, eu acho que, falando de saúde, acho que a ideia do do-in antropoecológico é um simbolismo aqui interessante para a gente imaginar o que precisa ser feito. E, nesse sentido,
eu fui buscar duas coisas que são, na minha visão, fundamental. A primeira é entender que a grande causa de tudo isso é realmente a fragmentação de tudo. A gente está vivendo uma fragmentação degradadora e precisamos urgentemente fazer uma regeneração sistêmica. Então vejam que tem dois desafios incríveis aqui. O primeiro é perceber essa fragmentação em todos os setores, porque há uma crise de percepção, as pessoas não estão percebendo isso, né? Basta você rolar a tela de alguma rede social que você entende o que é fragmentação ali rapidamente. Em 5 segundos você vê um macaco pulando, uma menina dançando, um elefante agredindo uma pessoa, imagens que você não tem a mínima ideia de se são reais ou não, e aquilo lhe puxa, né? lhe traz ali, e você não sabe nem o que é que estava fazendo quando entrou ali. Então, é disso que a gente vai falar aqui, e eu começaria dizendo que a hiperfragmentação da vida é o que está adoecendo tudo, adoecendo inclusive nós mesmos, né? As redes sociais são exemplos que não precisa a gente aqui explicar, e isso acontece em todos os lugares. Por quê? Porque a vida ela é circular, o desenho da vida não é linear, o desenho da vida é sistêmico e circular, é em tudo interconectado. E o desenho da economia, que é a base da máquina de destruição, é exatamente linear e fragmentadora, né? E fragmentador. A economia é a base dessa ultrafragmentação que a gente está vivendo. Portanto, o desafio é realmente reverter processos, produtos e comunicações que são insalubres. A gente tem a rede social é mais um exemplo disso, comunicações que matam, comunicações que deixam as pessoas totalmente idiotizadas ou hipnotizadas ou sem a mínima noção do que é que elas estão, o contexto que elas estão vivendo, né? E aí isso facilita exatamente o extremismo neofascista, esses controles todos, essa quebra das instituições democráticas, esse risco todo que a gente está vivendo no planeta, não só no Brasil, o Brasil é só um exemplo, mas que acontece no mundo porque tem uma metodologia, que é exatamente a fragmentação para você controlar. Aliás, tinha uma referência que é assim, separe divida para controlar, para conquistar. Isso está colocado hoje de forma mega, hiper intensa, né? Então, basicamente nisso, todos os ciclos biogeoquímicos estão sendo quebrados pela economia, a gente está esquartejando o planeta, a natureza, todos os ciclos, não tem nenhum hoje no planeta que estejam intactos, não tem mais nenhum rio limpo, são pouquíssimos, né? Até na Amazônia, no meio de uma floresta daquela, você tem rios contaminados com mercúrio, etc, etc. E, em síntese, são os modelos de negócios que estão por trás de tudo isso. Eu costumo dizer que, por trás de toda desgraça humana, tem um modelo de negócio. Guerra, doença, o que imaginar tem modelo de negócio, né? Drogas e por aí vai. Bom, então, diante dessa desintegração sem controle, a gente tem hoje redes, inclusive digitalizadas, para aumentar essa desintegração. A gente está acelerando essa fragmentação de tudo. A gente está fragmentando o conhecimento, a natureza, o planejamento. Imagina, planejamento segmentado. Nem o planejamento é sistêmico. Os governos não sabem planejar de forma integrada, não tem instrumento para isso. Os processos, até a inovação, aliás, é um risco. As inovações são muito perigosas, né? Porque grande parte das inovações de hoje são para alimentar essa máquina. As culturas, as políticas públicas, a governança é totalmente fragmentada, percepção, democracia, saúde e planeta, tudo isso está fragmentado. E o que fazer? Bem, se é o modelo econômico o problema, né, na minha visão, o modelo econômico sintetiza o problema sistêmico, você encontra no modelo econômico todos os problemas da humanidade. Preconceito, racismo, tudo que vocês imaginarem, xenofobia, homofobia, desrespeito a direitos humanos, salários absurdos, trabalhos insalubres, tudo
está dentro das cadeias econômicas. Portanto, ali está o problema fundamental. Portanto, a solução tem que ser a transformação ecológica, justa e participativa dessas cadeias, ou seja, colocar o povo para discutir modelos de negócios, porque o povo discute política pública lá no topo, que são as leis e tal, você faz conferências nacionais, enfim, depois vem a regulação, que aí às vezes nem participa, é um decreto e tal, e depois vem o danado do modelo de negócio, que é o que fica no território, né? O resultado das políticas são os modelos de negócios. E são os modelos de negócios que destroem tudo. Portanto, a gente tem que chamar a sociedade, e é isso que a gente está fazendo nos laboratórios, que na verdade não são bem laboratórios, são plataformas para fazer isso na prática. Chamar a academia, governos, organizações não governamentais, comunidades, as empresas, para desenhar novos modelos de negócios, olhando a cadeia como um todo, porque é interessante. Eu venho falando com muita gente e pouca gente tem noção das cadeias inteiras. Ninguém vê a cadeia inteira. Tem gestor público que vê só um pedaço, né? Não, meu ministério cuida disso, então essa parte aqui é com outro ministério. E a gente precisa ter, quando você bota a lupa e vê a cadeia inteira do aço, de fertilizantes, de petróleo, etc., etc., vocês veem as distorções que existem. Então, a gente está fazendo isso, inclusive, vou dar uma informação em primeira mão aqui para vocês, a gente está trabalhando com a Alemanha num projeto que deve ser lançado na COP30, que nós conseguimos convencer que era importante fazer isso no micro, ali no território, revisando as cadeias locais e injetando saúde planetária, preocupação com regeneração dentro dos modelos de negócios. E conseguimos também, nessa parceria, fazer isso com duas cadeias fundamentais. A do aço, criar uma cadeia de aço verde ideal entre Brasil e Alemanha, que são dois grandes produtores de aço, e também de fertilizantes. Então a gente vai lançar na COP30 isso, mas em resumo, essa máquina de destruição descontrolada é exatamente o que a gente precisa combater. Não adianta o que a gente está fazendo, né, fazendo pela periferia do processo. Então as empresas mantêm aquele modelo e plantam 2 árvores e acham que estão fazendo alguma coisa. E quais são as bases da regeneração sistêmica? Na nossa visão são 3 eixos fundamentais. O primeiro, restaurar biomas e bacias. A economia tem que ser a favor da restauração. Não podemos inventar modelos de negócios que eles destroem. A gente tem que inventar modelos de negócios que eles restauram. Que a regeneração, que é um aspecto fundamental do processo natural, todos nós precisamos, por exemplo, de dormir, como Daniela falou, e a gente não deixa a natureza dormir. É como se a gente estivesse ali massacrando a natureza, ela não tem tempo para se recuperar. Então, nós precisamos restaurar os biomas, inserir nos modelos econômicos o tempo de regeneração, para que não haja falta d'água, como já está acontecendo aqui em São Paulo, né? Por conta disso, você não tem o consumo, o uso, o descontrole é tão grande que aquela fonte ela não tem capacidade de se recompor. O segundo ponto é criar processos, produtos saudáveis. Os processos são insalubres, para fabricar produtos insalubres. Então a gente tem que mudar as duas coisas. Considerar culturas e modos de vida sustentáveis. Ou seja, os propósitos de todas as cadeias econômicas deveriam ser esses. Economia com propósito. Se a gente for analisar hoje quais são os propósitos de cada cadeia econômica, vocês vão se assustar. Porque os propósitos não são resolver problemas de interesse global ou local, público, enfim. São de resolver questões de lucro. Bom, eu vou tentar acelerar para não passar tanto do tempo. A gente tem aqui uma situação que é preocupante porque todos os impactos do que a gente está falando são locais. Né? Então você tem um movimento do global para o nacional, que são as conferências do clima, que andam muito lentamente, muito aquém do que precisa ser feito, e vai ser assim. O cenário é muito desfavorável, o cenário geopolítico, a quebra do multilateralismo, enfraquecimento, enfim, tudo isso, guerras, sugando dinheiro, que tem modelos de negócios por trás. Então, é difícil você apostar que isso vai andar do global para o nacional. Agora, a gente tem que mobilizar a sociedade para fazer um movimento
do local para o nacional, fazer esse encontro. E esse encontro é na economia. É mexendo na economia, inclusive criando modelos que não são competitivos no termo do capitalismo atual, mas modelos colaborativos atraentes. Modelos que tragam, inclusive, investidores, porque são tão bons, pagam salários do Diese, no mínimo, né? Tem qualidade de vida, tem propósito, portanto, são modelos que têm durabilidade, têm futuro. Então, assim, esses indicadores aqui mostram que todos os indicadores negativos estão crescendo no Brasil. Aqui tem aumento de temperatura, vento, inundação, tudo que vocês imaginarem, esses laranjinhas que estão com setinha para cima, são todos indicadores crescentes lá na vida real dos municípios. E os municípios brasileiros não têm capacidade nenhuma. 3.700 municípios, mais ou menos, não têm a mínima condição de enfrentar essas questões. Então a gente precisa, e não tem dinheiro para isso, então a gente precisa inserir a solução na própria economia. Eu vou acelerar aqui para a gente finalizar no tempo, ou seja, o conflito que a gente tem hoje é modo de vida e modelo econômico. Esse é o conflito. De um lado, uma visão que eu chamaria de bioenvolvimento, que é você envolver realmente a vida como centro de todos os processos ali, fortalecendo modos de vida naturais, saudáveis, justos, enfim, e esses modos de vida determinando a economia. Não é a economia que tem que chegar no lugar e dizer como é que a comunidade indígena vai viver. É o contrário. É a comunidade dizer, eu vivo assim. Então, quero ter uma economia que parta desse princípio e sustente esse modo de vida. Bom, aí a gente pensa, aqui a metodologia, não vou entrar em detalhes, as cadeias econômicas como eixos estratégicos de regeneração e inclusão, então a gente tenta injetar tudo na análise da cadeia, então todos os planos integrados ali na cadeia, a saúde planetária como referência para orientar essa economia, ou seja, biomas, bacias, saúde integral ou saúde planetária, modos de vida, culturas locais, tudo isso orientando a economia e não o inverso. Juntando todos esses processos e usando a inteligência artificial, as redes digitais, as tecnologias digitais, para organizar essa complexidade, né? Para você dialogar com sistemas que têm todas as informações, porque ninguém é capaz hoje de ter essa visão inteira de tudo que está acontecendo. Para isso acontecer, a gente considera 3 pilares fundamentais. O primeiro são as redes de conhecimento com inteligência artificial a serviço do interesse público, com banco de conteúdos que são oficiais, que são científicos, que são de fontes com credibilidade para você dialogar e gerenciar a partir de informações corretas. A governança sistêmica participativa, que é isso que o Fórum está estruturando no Brasil, juntamente com o Comitê Interministerial de Mudança do Clima, a transformação socioecológica da economia, que é o que eu venho falando desde o começo. Então, esses são os pilares, e eu vejo como eixos fundamentais desse processo de reconexão a arte, porque ela incita a imaginação, ela sai da caixinha e faz isso naturalmente, porque não tem limites. A arte é uma capacidade humana que não se submete a limites. Portanto, ela pula qualquer muro, né? Ela é fundamental nesse processo. Eu ia contar até uma história sobre isso aqui, mas o tempo está curto. A saúde, eu fui chefe de gabinete do Gilberto Gil, na época do Ministério da Cultura, quando ele foi ministro, e a gente tem várias histórias de como a arte é poderosa e pode fazer transformações. O eixo da saúde é onde as pessoas se preocupam. Quando estão doentes, elas se preocupam. E os negócios regenerativos. E o professor Antônio Saraiva, quando eu falava sobre isso, ele lembrou de comunicação e educação. Claro, são 2 aspectos fundamentais que tem que estar nesse processo de reconstrução. Aqui é mais ou menos a metodologia, como é que a gente organiza as cadeias, define os elementos, analisa em cada elemento como está funcionando hoje e como seria a cadeia ideal, envolvendo governos, academia, empresas, ONGs, enfim, é uma metodologia que a gente está construindo e eu queria muito que a USP participasse dessa construção. Aqui é o Plano Clima, que eu não vou entrar em detalhes, que tem uma visão também setorial, por isso que a gente precisa ter instrumentos que integrem tudo isso. Outro plano que entra nesse processo de forma integrada é o Plano de Transformação Ecológica. Aqui é a estrutura de governança sistêmica que o Brasil está montando. Então, o Fórum se integra ao Comitê Interministerial, coordenando a Câmara
de participação social e faz a interação com a sociedade, levando propostas diretamente para 23 ministérios. E, bom, os laboratórios eu não vou entrar em detalhes, mas temos um no São Francisco, que, por incrível que pareça, parece um sinal, né? O Rio São Francisco está morrendo e a primeira região árida do Brasil é exatamente junto do São Francisco. Eu acho que isso é um sinal de que mesmo onde tem água hoje, a aridez está chegando de forma... Aqui é um lugar onde a gente junta todos esses atores para trabalhar isso e também... Na ilha de Fernando de Noronha, a gente está recuperando o lixão para dar exemplo, é um projeto só com recursos privados, mostrando que é possível fazer modelos de negócios que podem regenerar, como um lixão numa ilha oceânica, que é caríssimo para você fazer isso, e a gente está conseguindo, já tem uma floresta, etc, etc. Desculpem, terminou aqui parecendo uma corrida de cavalo, mas tudo bem. Obrigado.